pedacinho. O primeiro passo para o desenvolvimento da sabedoria é analítico. No propósito de desenraizar a visão de um eu, o campo da experiência deve ser disposto em grupos de fatores, então metodicamente investigados a fim de averiguar que nenhum deles isoladamente ou em conjunto podem ser tomados por um eu. Então aqui ele vai falar que o primeiro passo para a gente tentar é analisar. Analisar significa quebrar as coisas de forma a ficar mais fácil de você desenraizar essa visão, né? Já que ele falou, vamos ver como que ele prova que o eu não é essa coisa toda que a gente considera enraizada, né? Ele vai dividir então o eu em várias partes. O método de análise mais frequente aplicado, né, no budismo é o dos 5 agregados do apego. Ele vai falar do que a gente é constituído, então, já que não somos um eu, o que somos então? Somos formas material, ou seja, o organismo corpóreo com suas faculdades dos sentidos e objetos externos de cognição. Somos também nesses 5 agregados sensações, que traz o tom afetivo, percepções, o fator de notar e identificar o que vem à sua frente, ações, atividades volitivas, elementos volicionais em que há determinação de vontade, a volição precisa ser algo que você optou por fazer, e emotivos, né? Ações também que envolvem a emoção. E o último fator, a consciência, percepção básica essencial da completa ocorrência experiencial. Então, ele fala que a análise então dos 5 agregados cimenta o caminho para uma tentativa de ver a experiência apenas em termos de seus fatores constituintes, sem cair nas referências implícitas a um eu não encontrável. Então, essa análise é para você tentar falar assim: olha, então eu não sou um eu sou um conjunto de agregados de apego, né? Um conjunto de agregados de apego que tem características diferentes, seja material, seja na sensação afetiva, seja em percepção do que é estar na sua frente, da consciência. Então é uma forma de você tentar analisar, né? Fazer quase que um cientista aqui, né? Tentando segmentar o que você considera como eu. A contemplação dos fatores da existência, contemplação dos 5 agregados, seu surgimento e cessação. Aí eu copiei um texto aqui do Buda falando: o discípulo estabelece-se na contemplação dos fenômenos, ou seja, dos 5 agregados do apego. Ele conhece o que é forma material, como surge, como cessa. Conhece o que é sensação, como ela surge, como ela cessa. Conhece o que é a percepção, o surgimento e como ela cessa. Conhece o que são as atividades volitivas e como surge e como cessa. Conhece o que é consciência, como surge e como cessa. Então, ele fala para você contemplar todos os mínimos detalhes do surgimento, da interrupção daquele evento, daquelas formas de sentidos, da forma material, da forma de percepção, da forma de elementos mentais de volição, do que você escolhe dentro da sua vontade. Então você acaba percebendo, peraí, então são pedaços de um eu, né? São 5 formas dentro, 5 classificações do que eu considero um eu, estão agindo, reagindo a um tom afetivo, a uma fala que uma pessoa falou, você fala de outra forma, um toque que você percebeu na pele, você vai acabar tendo essa reação. Então você vai conseguir individualizar vários eventos que acontecem com esses agregados do apego. A contemplação das 6 esferas internas e externas da experiência. A contemplação das 6 faculdades sensoriais e seus objetos correspondentes, tomando nota dos grilhões e impurezas que surgem. Aí colando um texto aqui de Buda falando: o discípulo estabelece-se na contemplação do fenômeno, ou seja, das 6 bases dos sentidos, internos e externos. Ele conhece o olho e as formas, o ouvido e os sons, o nariz, os odores, a língua e os sabores, o corpo e os tangíveis, a mente e os objetos mentais, e ele conhece tão bem quanto os grilhões que surgem na dependência dele, né? Os desafios, os grilhões, as impurezas, são as dificuldades que surgem da dependência desses fatores todos, da língua, o sabor, o corpo, os tangíveis. Ele compreende como grilhões não surgidos, como os grilhões não surgidos surgem, como os grilhões já surgidos são abandonados e como os grilhões já abandonados não surgirão novamente no futuro. Então ele vai fazer uma análise assim de como o discípulo deve se concentrar tanto para não deixar surgir esses grilhões, esses desafios aí. A visão do eu é posteriormente atenuada pelo exame dos fatores da existência, não analiticamente, mas em termos de sua estrutura relacional. A investigação revela que os agregados existem somente em dependência de condições, são atados por uma vasta rede de eventos que se estende além deles mesmos, temporalmente e espacialmente. Especialmente está errado aí. Então, existe o atado aqui que ele coloca, né, como se fosse um laço do apego que junta todos esses eventos. A investigação profunda desses agregados fala que só existem aqueles agregados sensoriais, etc., porque existe uma correlação entre as coisas, uma dependência de condição para surgir
um fator sensorial, existe a necessidade do nariz sentir o odor. Então, você vai entendendo que cada coisa analiticamente vai sendo possível de compreender como fenômenos. Você começa a ver o mundo não mais como algo seu, mas algo como um fenômeno de odor e nariz. Houve uma codependência para eles existirem. Para eles, para o nariz existir, teve que existir o odor antes. E aí o nariz é um captador de odor que aumenta a sua chance de sobrevivência no mundo concreto, digamos assim. Então, olha só como que pode ser ir a fundo com a análise simplesmente do nariz e a dependência que ele tem de um fator que seja sentir o cheiro, né? E só existiu fisicamente porque ele precisa sentir o cheiro e aumentar a proteção da sua vida. Proteção da sua vida em termos materiais é uma defesa para o apego de todos esses agregados juntos, né? Então, tem uma máquina funcionando para proteger esse apego maior, que é todo esse enlaçar que tem daqueles 5 agregados, né? E aí ele coloca o corpo, surgimento pela união do óvulo e esperma e subsiste na dependência de comida, água e ar. Então, o que são as 6 esferas aqui eh, desse assunto da contemplação. Sensação, percepção e atividades volitivas, elas dependem do corpo com suas faculdades de sentidos, de um objeto com a consciência correspondente, ou seja, ao tocar um objeto existe uma consciência correspondente imediata ao tocar o objeto, né? Existe, então, o contato do objeto com a consciência por faculdades sensoriais. E vice-versa, né? O objeto traz a consciência e ele tem uma consciência correspondente no objeto, e o contato com o objeto traz a consciência para o seu corpo, né? Por faculdades sensoriais, e a consciência em si ela depende do organismo senciente e toda a coleção de fatores mentais coemergentes, ou seja, a consciência, que é esse que eu falei bastante sobre contínuo mental, etc., ela depende de toda essa correlação de fatores. Ela acaba tendo atividades mentais misturadas com o corpo, que é um suporte para isso acontecer, né? Mas ela perpetua, igual a gente já falou em termos de contínuo mental, perpetua mesmo depois de você nasce, renasce, já né, é como se você terminasse um ciclo de morte e renascimento subsequente a um outro corpo, né? Não necessariamente o mesmo corpo aqui, já que ele já citou lá no começo que existem mortes e renascimentos com o mesmo contínuo mental trabalhando em cima desse apego, né? E todo esse processo de formação surgiu de vidas prévias no ciclo de existência e herdam todo o karma acumulado nas experiências anteriores. Ou seja, muito do que é karma acumulado em experiências anteriores podem acabar batendo um pouquinho com a ideia do que é um espírito, uma versão superior do que você está antes de você encarnar, né? Nada possui existência autossuficiente. Todo fenômeno condicionado existe de forma relacional, condicionado e dependente de outras coisas. Então ele fala que existe um amarrado muito grande em tudo isso, né? Existe uma correlação, um fenômeno, isso ele existe porque existe uma outra condição relacional para que exista, né, tanto ele quanto as outras coisas. O objeto traz a consciência de algo e o corpo encontra com esse objeto com a consciência de algo. Então, sensação, percepção são coisas que vão acontecendo com esse contato imediato. Você estava falando sobre, não sei, eu peguei no meio, sobre espírito, né? No O Beto budismo e tinha tal. perguntado, Quando se fala, ele perguntou, quando você fala no budismo sobre consciência, Uhum, né? Apenas por uma questão de palavra, de semântica, as pessoas podem confundir. A consciência também pode ser entendido como o próprio espírito. E sim, esse observador que se coloca em contemplação dos fenômenos uhum, da natureza e tudo mais, da realidade, esse próprio observador é o espírito. E uhum, aquilo, o ponto no qual se recolhe as experiências de vidas passadas, do karma, né, o karma, esse ponto é o ponto onde reside o espírito, né? sim. Então, não são coisas incompatíveis, A assim, parte em são... que ele fala do contínuo mental, né? Comentei quando o Beto comentou do É, espírito, é muito desse acúmulo. contínuo mental, É, porque a gente vive dentro de um grande campo, né? De um grande plano mental, uhum, né? Que tem vários níveis, né? Mas, como a gente sabe pela primeira lei hermética, né? De Hermès Trismegisto, ele fala, tudo é mental. Então, se tudo é mental, a consciência ela navega dentro desse plano,
né, Uhum. realizando coisas. E esse contínuo mental é o próprio ponto, né, como se fosse um planeta, um astro, onde as coisas gravitam em torno. Então, Uhum. esse ponto onde as coisas gravitam em torno e vai causando transformações no plano mental é a própria consciência, o espírito. Na linguagem sânscrita, chamam de Atman. Eu acho que em Uhum. Pali deve ter alguma coisa parecida, correspondente. Nesse slide aí, ele fala o não eu, né? A ausência do Sim. eu. A ausência do eu, em Pali, significa, se eu não me engano, é alguma coisa com Atman. Uhum. E aí, uma outra interpretação também, porque Atman ainda assim não é o próprio eu, né, quando Sim. eles estão querendo dizer isso. Ou seja, mesmo no nível mais elevado da, vamos dizer assim, das roupas, das Uhum. vestes que a gente utiliza em diversos planos, mesmo no nível mais elevado, aquilo que parece ser o eu ainda não é, ainda Sim. aquilo que tem forma e tal. Entendi. Então, o budismo, né, existe esse exotérico, né, o budismo que a gente conhece, desde que Uhum. ficou como conhecimento, é aberto, né, e ele traz o conhecimento de uma forma bem compartimentada, de uma Sim. forma bem racionalizável, digerível. E Uhum. aí, às vezes, fica com esses mal entendimentos, alguns termos, que acaba gerando desentendimentos até com outras Sim. religiões, porque eles usam termos diferentes e aí, às vezes, acabam não falando de um assunto específico e o outro fala, e aí, por conta dessas divergências, vão criando os atritos de religiões e tal. Uhum. Então, mas ele não foge em nada em relação às outras religiões. A interpretação que muda um pouco. Usam falas de outro jeito, né? A É, apresentação é de outro jeito, às vezes focando tanto em segmentar, né? Você vê que a gente está segmentando tudo ao máximo possível, né? Cada setinha isso, daquela é uma segmentação, uma análise de um conteúdo muito, isso, muito grande, muito completo, né? isso. Então, no fundo, não existe divergências. As divergências elas aparecem quando a gente tenta entender, né? E a mente humana, ela falha nesse sentido, acaba por deixar passar coisas que vão gerar lá na frente desentendimentos, né? Sim, Então, no fundo, todas estão falando a mesma coisa. sim. Então tá, vou Tiago, continuar. Oi? então, complementando isso que o Cassiano falou, Uhum, advém mesmo até da tradução das línguas, né? Dos uhum. entendimentos e tradução das línguas. São muitas Então, línguas, né? Se for colocar, deve é, ter centenas de línguas na você humanidade, imagina né? a própria Bíblia, quando você vai transcrever ela, o entendimento de cada termo da Bíblia. Da mesma forma, é o budismo. Então, você usa Uhum, várias linguagens e, para o nosso entendimento, fica um pouco fora do trivial, né? sim. Principalmente eu que estou ligado mais à doutrina espírita, ao catolicismo também, esse entendimento ele fica um pouco dificultado, né? O próprio Trigueirinho falava muito isso na tradução, desde da própria Bíblia, Uhum, quanto todos esses documentos sagrados, vamos dizer assim, né? sim. Então, onde vem essa dificuldade do entendimento, igual o Beto falou ali do eu, Uhum, o eu, né? Quando ele encarna aqui, ele assume todos esses sensoriais, né? Que te dão uhum, aquele sentimento do que você é. sim. Mas quando sai desse corpo, a gente vai para um outro campo, né? Mas Sim. aquela continua. Sim, ainda Né? gravita um monte de coisas em volta, igual o Cassiano comentou, que é imaginando um planeta, né? O centro gravitacional de um planeta e o centro de um contínuo mental são semelhantes. Você está trazendo em volta várias sensações e experiências que estão gravitando em torno daquilo que você guardou. A cada renascimento você guarda um pouco e vai juntando mais daquilo mais do mesmo, né?
ou adicionando elementos completamente novos e dando uma colorização, digamos assim, bem mais única para aquela existência, né? Porque aprendeu tanto isso aqui nessa vida, na outra, aprendeu um pouco a desagregar um pouco, a desapegar um pouco. Então, acho que é bem interessante imaginar essa forma de analogia que ele comentou, muito boa, para entender isso.